tarde. Tudo bem? Tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade à regra da cadeia, porque a gente resolveu, acho que só 2 exercícios na aula anterior. Então a gente vai resolver mais alguns, tá? E depois a gente vai partir para o conteúdo no planejamento da aula de hoje, que é derivação implícita e derivação de função inversa, tá? E aí é mais coisa que vai ser acumulado, tá? Então tem que ter atenção ainda, e bastante atenção, porque derivação implícita, por exemplo, é uma técnica de derivação que é muito utilizada, tá? Então tem que ter atenção e tem que treinar. Além disso, tem o conteúdo da outra semana. E na outra semana, eu não lembro o que entra, mas se eu não me engano já entra taxas relacionadas, né, que é uma parte mais aplicada, digamos assim, das derivadas, né, que é quando você pega o conceito de derivada e em situações, digamos assim, cotidianas mesmo, você começa a utilizar esse conceito, né, que é o conceito da taxa de variação. Então, vocês vão ver em várias situações como que essas taxas de variação podem aparecer. Tá? Então, é mais um conteúdo. Aí depois vem a parte de construção de gráficos de funções com o auxílio das derivadas, que é uma parte que eu adoro. Então, com certeza vai vir na tua prova isso, tá? Um gráfico para te construir. Então, tem que estudar, tem bastante coisa, tá bom? Portanto, venham para a sessão de monitoria na sexta, tá, gente? Não deixem de vir. Tá, então, nós terminamos a aula anterior falando desse resultado, que foi a regra da cadeia, esse teorema, tá? E nos diz que nós temos duas funções, f e g deriváveis, a imagem de uma contida no domínio da outra, a imagem da f contida no domínio da g, para a gente poder fazer a composição. Então, a composição vai ser derivável e aquela regra é verdadeira. E aquela regra ali é o que a gente chama de regra da cadeia, né? Olha aqui. Se você quer derivar a composta da G com a F, você deriva de fora a G aplicada na F e multiplica pela derivada da F, né? Isso aqui na notação de Newton, na notação de Leibniz ficaria assim, né? Derivada de G em relação a x é dg df, deriva G em relação a f vezes df dx, deriva f em relação a x, tá? Então, a gente explicou o funcionamento partindo de um exemplo na aula anterior, e aí ficaram alguns exemplos para a gente resolver, né? Hoje, acho que a letra A nós fizemos. A letra B a gente fez? Não? Então vamos fazer a letra B. Letra B. Você tem f, a função f de x, igual ao seno de x ao quadrado. Eu quero derivar essa função, né? Então, no início, é sempre interessante você tentar perceber a composição em questão, né? Depois, com a prática, tu já vai fazendo direto. Mas no início é bom a gente tentar perceber a composição. E aqui a composição, a gente está compondo a função seno com a função x ao quadrado, né? Eu estou pegando a seno de x e a x ao quadrado. Eu estou compondo a seno com a x ao quadrado. Estou pegando a x ao quadrado e colocando na seno. Então a seno está por fora e a x ao quadrado está por dentro. Tá? Então, se eu quero derivar essa função, pela regra da cadeia, eu faço o quê? Eu derivo a função de fora, aplicada na de dentro, e depois multiplico pela derivada da de dentro. Certo? Então, tipo, qual é a derivada do seno? Cosseno. Então, vai ficar cosseno de x ao quadrado. Só que aí eu tenho que multiplicar pela derivada da função que está dentro, fazendo a composição, que é a x ao quadrado. Derivada de x ao quadrado é 2x. Pronto. Então, essa daqui é a derivada da função f. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Qual é a próxima? f de x
igual seno ao quadrado de x. Agora, quais as funções que eu estou compondo? Agora eu estou compondo a função x ao quadrado e a seno de x. Eu estou pegando a seno de x e colocando na x ao quadrado. Então, quem está por fora agora é a seno... quem está por fora agora é a x ao quadrado. Certo? Então, qual é a derivada de x ao quadrado? É 2x. Então, qual é a derivada de seno ao quadrado? É 2 seno. Ok? Então, é 2 vezes o seno de x. Só que eu tenho que multiplicar pela derivada do seno, pela regra da cadeia. Tá? E a derivada do seno é cosseno. Então, essa aqui é a derivada da função f. Tá? O 2 cai e diminui uma unidade do expoente. Então, 2 seno de x, só que eu tenho que multiplicar pela derivada do cosseno pela regra da cadeia. Tá? A derivada do seno é cosseno. Belezinha? Alguma dúvida? Não? Beleza. A outra é a f de x igual a x ao cubo menos 1 elevado a 100. Né? Então, vamos lá. Derivada dela. Quando você tem assim, sei lá, derivada de u a 100. U a 100. Derivada de u elevado a 100 em relação a u. Em relação à variável u. É o quê? É 100 vezes u elevado a 99. Não é isso? Então, é a mesma coisa. Então, a derivada de uma função elevada a 100. Então, você pega 100 vezes essa função elevado a 99. Diminui uma unidade do expoente. Mas não pode parar aí, porque agora você usa a regra da cadeia. Você tem que multiplicar pela derivada da função de dentro, que é x ao cubo menos 1. Derivada de x ao cubo menos 1 é, em relação a x, é 3x². Tá claro? Tá? Então, aqui dá para organizar, né? Arrumar mais bonitinho. 100 vezes 3, 300. X ao quadrado. X ao cubo menos 1 elevado a 99. Alguma dúvida, gente? Tá claro? Tá. Então, vou passando. Próxima. É f de x igual a 1 sobre a raiz cúbica de x ao quadrado mais x mais 1. Tá? Tá, essa daqui, a gente pode, antes de derivar ela, a gente pode melhorar ela. Tipo assim, se fosse a função, se fosse essa função aqui, ó, f de x igual a 1 sobre a raiz cúbica de x. Se fosse só essa função, como é que tu farias para derivar ela? Não irias arrumar ela primeiro? Tu ias fazer o quê? Tu ias escrever isso aqui como 1 sobre x elevado a 1/3 e depois ia melhorar mais ainda, ia escrever x elevado a menos 1/3. Era isso que você ia fazer? A gente vai fazer a mesma coisa, só que no lugar de x é x ao quadrado mais x mais 1. Tá? Então vai ficar assim, ó. Isso aqui vai ser f de x igual a 1 sobre x ao quadrado mais x mais 1 elevado a 1/3. Tá? E aí eu vou inverter aqui, vai ficar x ao quadrado mais x mais 1 elevado a menos 1/3. Tudo bem? Alguma dúvida? Agora eu vou derivar, usando primeiro a regra da potência e depois combinada com a regra da cadeia, tá? Então a derivada da f vai ser, esse menos 1/3 cai, então fica menos 1/3 vezes x ao quadrado mais x mais 1 elevado a menos 1/3 menos 1, que diminui uma unidade do expoente, certo?
vezes a derivada da função de dentro, usando a regra da cadeia. Então, derivada de x ao quadrado mais x mais 1 é 2x. Derivada de x ao quadrado é 2x. Derivada de x é 1. Derivada de 0. Desculpa, derivada de 1 é 0. Tudo bem? E aí, só arrumando, isso aqui vai ficar a derivada da f é igual a menos 1/3 vezes x ao quadrado mais x mais 1 elevado a menos 4/3 vezes 2x mais 1. Tá? Então, essa daqui é a derivada da função f. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Diga. Distribuir o menos 1/3 aqui? Pode, mas não precisa. Porque é uma constante, você pode deixar ela como se fosse um fator comum aí. Mas se quiser, pode multiplicar aqui, não tem problema algum. Tá bom? Tá, então vamos lá. Então, letra F. F de x igual a x menos 2 sobre 2x mais 1 elevado a 9. Tá? E aqui também temos que usar a regra da cadeia, né? Então, isso aqui vai ser derivada de, como se fosse uma u elevado a 9 em relação a u, é 9u. Então, vai ficar 9u à oitava, na verdade, né? Então, vai ficar 9 vezes x menos 2 sobre 2x mais 1 elevado a 8, correto? Só que vezes a derivada da função de dentro. E para a gente derivar a função de dentro, eu tenho um quociente. Eu tenho que usar a regra do quociente. Tá bom? Então vamos lá. Usando a regra do quociente. Como é a regra do quociente? Deriva a primeira, derivada de x menos 2 é 1. Vezes a segunda, menos a primeira, vezes a derivada da segunda, que é 2. Tudo isso dividido pelo quadrado da função de baixo. Tá claro, gente, para todo mundo? Vou repetir. Se tu tens uma função u a nona e tu derivas ela em relação a u, isso aqui é 9u a oitava, que foi o que eu fiz. Ó. Então, 9 vezes a função elevado a 8. Só que pela regra da cadeia eu tenho que multiplicar pela derivada da função de dentro. Então, a derivada dela é deriva a primeira vezes a de baixo, menos a primeira vezes a derivada da de baixo, que dá 2, pelo quadrado da de baixo. Tá bom? Então, essa derivada aqui vai ser 9 x menos 2 sobre 2x mais 1 a oitava. Bora tentar fazer direto aqui. Ó. Aqui vai ficar 2x mais 1 mesmo. Tá? Aqui vai ficar menos 2 vezes x. Menos 2x. Menos com menos mais. 2 vezes 2, 4. Então, mais 4. Aí esse menos 2x com esse menos 2x cancela, sobra 5 lá. Tá bom? Então vai ficar vezes 5 sobre 2x mais 1 ao quadrado. Então a derivada da f vai ser 9 vezes 5, 45, né? Então 45 vezes, deixa eu colocar 45 sobre 2x mais 1 ao quadrado, vezes x menos 2 sobre 2x mais 1 a oitava. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Então tá bom. Beleza. O seno do cosseno da tangente de x. Tá.
Então, essa daí eu tenho a tangente dentro do cosseno que estão dentro do seno, né? Então, bora derivar. Então, a derivada, quem é que está por fora? É o seno. E qual é a derivada do seno? É o cosseno. Então, vai ficar cosseno do cosseno da tangente. Só que pela regra da cadeia, eu tenho que multiplicar pela derivada da função que está dentro. Certo? Então, eu vou fazer devagar. Vezes a derivada dessa função que está dentro aqui, que é o cosseno da tangente de x. Vamos derivar ela. Tudo bem? Então, a derivada da f vai ser o cosseno do cosseno da tangente vezes. Agora vamos derivar essa. E aqui, quando eu for derivar essa, eu tenho que usar de novo a regra da cadeia, porque eu tenho uma composição novamente. Tá? Quem está por fora? Cosseno. Qual é a derivada do cosseno? Menos seno. Então, vou colocar aqui menos seno da tangente. Certo? Só que eu tenho que usar a regra da cadeia, então eu tenho que multiplicar pela derivada da tangente. Secante ao quadrado. Certo? Mas vamos devagar. Esse menos eu vou pôr aqui na frente agora, sem problema. F de x é menos cosseno do cosseno da tangente vezes o seno da tangente vezes a derivada da tangente, que é secante ao quadrado. Aí, fechou. Tudo bem? Então, essa é a derivada da função f. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Alguma dúvida nessa aí? Essas duas aqui eu vou deixar para vocês fazerem. Tentem fazer essas aqui, olha. A letra A é bem imediata. Letra A é bem imediata, tá? X ao cubo menos seno de x sobre 3. Aí essa segunda aí tem que usar a regra do produto. E quando você for derivar a função de k, a menos x ao cubo mais 5x menos 3 à quarta, aí tu tens que usar a regra da cadeia, tá? Tenta fazer essa. Temos algumas aqui ainda. Eu não vou fazer tudo isso, não, senão a gente não vai conseguir terminar a aula de hoje. Vou fazer só essa primeira aqui. Tá? Bora fazer essa daqui. Oi. Não. A tangente é, por definição, seno sobre cosseno. Mas a derivada da tangente é secante ao quadrado. Tá? Mas a tangente em si pode definir como seno sobre cosseno, quando o cosseno é diferente de zero. Tá? Mas a derivada da tangente é secante ao quadrado. Ok? Diga, Felipe. Como é? Tá. Não, ali já é diferente. Aí tu não usa a regra. A gente ainda vai chegar nessa técnica também. Tu pode usar derivação logarítmica. Inclusive, no final da aula de hoje eu vou utilizar. Tá? Por exemplo, vamos aprender hoje a derivar x elevado a x, por exemplo. Quanto que é isso aqui? Não sei. Aí eu vou te mostrar daqui a pouco, tá bom? Bom, então, uma questão, né? Mais uma questão que eu ia fazer. Vamos olhar aí a questão. Bota lá pra gente. Olha só, presta atenção nessa. Seja f de R em R uma função derivável e seja g de x igual a f do cosseno de x. Eu quero saber quanto que vale a derivada da g no π sobre 3, supondo que a derivada da f em meio é 4. Observem que ele não nos deu quem é a função g. Eu não sei quem é a g. E eu também não sei quem é a f. A única coisa que ele me disse foi
que essa f é derivável. A f é derivável. Eu sei que a g é a composta da f com cosseno. E eu sei que a derivada da f no meio é 4. E ele pede para a gente calcular a derivada da g em π sobre 3. Tá? Como é que a gente faz para calcular isso aí? Bom, eu não sei quem é a f e não sei quem é a g. Mas eu sei que a f é derivável. Se ela é derivável, existe derivada em todo o domínio dela. Tá? Eu sei que a f é derivável. E eu sei que a g é a composição da f com o cosseno. Bom, se a f é derivável, como eu estou compondo uma função derivável com o cosseno que também é derivável, então a função g também é derivável. Porque pela regra da cadeia, se tu pega as duas funções que são deriváveis e compõe elas, o resultado dessa composição é uma função derivável. Ok? Tá. Bom, então se essa função g é derivável e a g é a composta da f com a cosseno, eu posso derivar a função g. Concorda? Então, bora derivar a função g. Vou derivar a função g. Estou derivando em relação a x, obviamente, né? Então, se a g é igual a isso, então derivar a g é o mesmo que derivar isso. Certo? Então, f do cosseno. Então, a derivada da g é a g' de x, né? Então, a derivada da função g é. Agora, quem é a derivada da composta f com cosseno? Aqui eu tenho que usar a regra da cadeia. A derivada de f com cosseno é a derivada da f aplicado no cosseno vezes a derivada do cosseno. A derivada do cosseno é menos seno. Então, só para deixar bonitinho, a derivada da g é menos o seno de x vezes a derivada da f composta com cosseno. Alguma dúvida até aí? Não? Tá. Agora, preste atenção. O que ele quer? Ele quer o valor da derivada da g no π sobre 3. Então, o que tu pode fazer? Pode pegar o x aqui e substituir por π sobre 3 para ver se vai encontrar alguma coisa. Tá? Então, vamos fazer isso. Então, o valor da derivada da g em π sobre 3 vai ser menos o seno de π sobre 3, tá? Vezes o valor da derivada da f no cosseno de π sobre 3. Certo ou não? π sobre 3 é o quê? Em graus? 60. Quanto é o seno de 60? Raiz de 3 sobre... Não, seno de 30 é meio, né? 60, raiz de 3 sobre 2. Então, isso aqui vai ser menos raiz de 3 sobre 2 vezes a derivada da f. Quanto é o cosseno de π sobre 3? Meio. Olha só que bonito. Quem é o valor da derivada da f no meio? 4, é só substituir. Então, a derivada da g no π sobre 3 é menos raiz de 3 sobre 2 vezes 4. Aí aqui a gente cancela. Então, o valor da derivada da g no π sobre 3 é menos 2 raiz de 3. Pronto. Olha só que bonito. Ok? Então, a gente pegou aquela relação, a função g relacionada com a f, né? Porque a g é a f composta com cosseno. A gente pegou aquela igualdade e derivou. Aí depois substituiu e achou o que a gente queria. Tá bom? Alguma dúvida? Não? Tem outras aí para a gente brincar, mas eu não vou fazer não. Vou deixar para vocês fazerem. Tem essa segunda aí, ó. Aquele D2Y
dx2. O que é aquilo mesmo? Segunda ordem, muito bem. A segunda derivada do y. Então, calcule a segunda derivada do y. É bem imediata essa, né? Deriva uma e deriva outra, só que vai ter que usar a regra da cadeia aí, né? E depois tentem essas aqui, ó. Tudo bem? Tá, então vamos para a próxima aula. Olha só, vamos para a aula de hoje. Hoje a gente vai falar de duas coisinhas muito importantes, sobretudo a primeira, que é derivação implícita, tá? E depois vamos falar sobre derivada de função inversa, que também é muito importante, tá bom? Então, que é derivação implícita, hein, professor? O que é derivação implícita, né? Olha só, até agora, gente, as funções que nós estudamos são funções onde a gente consegue claramente expressar uma variável em termos da outra variável. Por exemplo, quando tu escreve assim, ó, y igual a x ao quadrado mais 1. Tu estás explicitando a variável y em termos da variável x. Sim ou não? Mas nem sempre isso vai acontecer. Pode ser que às vezes você tenha uma equação, como por exemplo a equação, vamos pegar a clássica, né? Ax ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Essa daqui é a equação do quê, gente? Da circunferência. De centro na origem, raio 1, né? Circunferência aqui, ó. Tá? Essa equação, no plano cartesiano, representa essa curva. Pergunta: essa curva representa uma função, sim ou não? Diga não. Não. Por quê? Porque quebra a definição de função. Né? Se eu pegar aqui, ó, por exemplo, passar uma reta vertical aqui, ó, esse ponto vai estar associado a dois valores de y. Então, se essa curva fosse uma função, esse ponto do domínio dessa função estaria associado a duas imagens. E isso fere a nossa definição de função real. Tudo bem? Então, essa curva ela não representa uma função. Porém, se eu fizer o seguinte, olha, se eu pegar assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, e se eu tentar isolar esse y em função de x, eu isolar o y, tentar escrever algo desse tipo aqui, ó, assim, ó, y igual a alguma coisa relacionada a x, será que eu consigo? Consigo, olha só, y ao quadrado vai ser igual a 1 menos x ao quadrado, certo? Então, esse y vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Consigo isolar o y em função de x. Agora, essas duas equações separadas, a raiz de 1 menos x ao quadrado e a menos raiz de 1 menos x ao quadrado, elas são funções. Então, olha só que interessante. Essa equação, do jeito que ela está, ela não representa uma função real, né? Mas quando eu tento isolar uma variável em função da outra, eu consigo encontrar duas equações que definem funções no plano cartesiano. Essa equação, a equação positiva, y igual a mais raiz de 1 menos x ao quadrado, a representação gráfica dela é essa circunferência superior aqui, assim, ó. Circunferência não. Essa
semicircunferência, né? De cima. E aquela que é negativa, ela representa essa aqui de baixo, ó. Se eu olhar só para a circunferência de cima, a semicircunferência de cima, ela representa uma função? Sim. Cada ponto do domínio dela vai estar associado somente a uma imagem. Então, representa função. E se eu olhar só para a parte de baixo, também. Então, olha que interessante. Uma equação como essa, apesar de inicialmente não ter nada a ver com uma função, através dela nós conseguimos definir funções. E aí, nesse caso, a gente diz o seguinte, ó, que essas funções, a função raiz de 1 menos x ao quadrado e a função menos raiz de 1 menos x ao quadrado, são funções definidas implicitamente por essa equação. Porque se eu olhar só para cá, as funções não estão explícitas. Elas estão implícitas. Mas elas estão, entre aspas, contidas, presentes nessa equação. Está dando para entender? E, na verdade, eu posso definir várias outras funções. Só dessa equação eu consigo definir uma porrada de funções. Tem essa circunferência de cima, semicircunferência de cima, tem a semicircunferência de baixo. Eu poderia pegar a função raiz de 1 menos x ao quadrado, que é essa daqui de cima, e definir ela só daqui até aqui, do 0 até o 1. Só esse quarto, só esse quadrante, também seria uma função. Pegaria só esse outro quadrante, também seria uma função. Se eu restringir mais aqui o domínio e pegar só um arcozinho aqui, também seria uma função, e assim sucessivamente. Tem infinitas funções aí que eu consigo definir através dessa simples equação. E todas essas funções a gente diz que são funções definidas ou funções dadas implicitamente por essa equaçãozinha aí. Agora, uma coisa é você ter uma equação como essa, em que você consegue algebricamente explicitar uma certa função. Mas isso nem sempre acontece. Na verdade, na grande maioria dos casos, isso não acontece. Então, na grande maioria dos casos, o que vai acontecer? Você vai ter uma equação, você vai ter funções definidas implicitamente por essa equação, mas você não vai conseguir explicitar essas funções. Você nunca vai conseguir escrever y igual a alguma coisa em relação a x, através daquela equação. Quer ver um exemplo? Deixa eu ver aqui no slide se tem. Olha essa equação aqui do canto inferior direito. A x ao cubo mais y ao cubo igual a 6xy. Essa equação aqui, meus queridos e minhas queridas, vocês podem passar a vida de vocês todinha tentando isolar o y em função do x, você não consegue. Não dá para isolar o y em função de x, igual como nós fizemos aqui, ó. Mas essa equação, através dela, nós também conseguimos definir funções implicitamente. E para essas funções definidas implicitamente, nós não estaremos interessados em visualizar a forma explícita delas, porque na maioria dos casos isso nem será possível. Mas sim nós estaremos interessados em determinar a derivada delas. E aí eu não preciso delas, não preciso visualizar elas. Eu só preciso da equação que as define. Porque através da equação que as define, eu consigo derivar essas funções dadas implicitamente. E para isso que vai nos servir as derivações implícitas. Deu para entender a contextualização, a ideia do porquê a gente vai estudar isso? Tá? Então é para isso que a gente vai estudar. Então, o que é uma função, bota lá no slide, por favor, uma função dada implicitamente. Então, uma função
y igual a f de x é dada implicitamente por uma equação, q de xy igual a 0, se para todo x no domínio da função, o ponto x, f de x for solução da equação. Então, essa equação aqui, essa função, essas duas funções, na verdade, são dadas implicitamente por essa equação, porque todo para-ordenado que eu pegar x e y dessa forma, alguma dessas duas formas, e se eu substituir na equação, ela vai ser solução da equação. Então, vou dizer que essas fórmulas, essas funções são dadas implicitamente por essa equação. Mas, mais uma vez, nem sempre a gente vai conseguir isolar o y em função de x. Tá? Mas se você tem, aí olha só que bacana, se você tem uma equação como essa, você não precisa saber quem é o y para derivar o y em relação a x. Tu pode simplesmente derivar uma equação dessa. E aí, na hora da gente derivar a equação, tu vais tratar o y como o quê? Como uma função de x, porque o y a gente está definindo uma função implicitamente pela equação. Então, quando eu for derivar a equação, essa equação, eu estou considerando que o y é função de x. Então, na verdade, por exemplo, se eu vou derivar, vamos pegar x ao quadrado, mais y ao quadrado igual a 1, vai ficar mais fácil. Depois eu derivo essa, só para a gente entender. Então, se eu pego uma equação como essa, e eu sei que tem funções definidas implicitamente por essa equação, e eu quero derivar essas funções, o que é que eu vou fazer? Eu vou derivar essa equação em relação à variável x. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a derivada em relação a x de 1. Tudo bem até aí? Estou pegando a equação e estou derivando ambos os lados da equação. Igual como a gente fez aqui nesse exemplo. Ó. A função g não era f, aplicado no cosseno, eu não derivei os dois lados? A mesma coisa, basicamente, tá? Só que, agora que vem a questão crucial. Quando eu for derivar, eu estou derivando em relação a x. Quem é a derivada de x ao quadrado em relação a x? 2x. Quem é a derivada de 1 em relação a x? 0. 1 é constante. Agora, aqui eu tenho que ter cuidado. Porque o y não é uma função de x. Então, aqui é como se eu tivesse uma composição. É como não. Aqui eu tenho uma composição. Então, eu tenho que derivar a y ao quadrado em relação a y e multiplicar pela derivada de y em relação a x pela regra da cadeia. Aqui é que entra. Aí a gente vê claramente a relação entre a derivação implícita e a regra da cadeia. Derivar implicitamente, na prática, é utilizar a regra da cadeia. Então, por isso, você tem que estar muito atento. Tá? Então, quem é a derivada de y ao quadrado? É 2y, o 2 cai. Só que como y é uma função de x, eu tenho uma composição, então eu multiplico pela derivada de y em relação a x. dy dx, pronto. Deu para entender? Alguma dúvida? Não? Então, você já sabe derivar implicitamente. Tá? Então, olha lá no slide. Aquela curva ali é a curva que nós falamos nessa contextualização aí, tá? Essa introdução, que é um círculo, tá? Uma circunferência de centro na origem em raio unitário. E nós temos várias equações famosas, tá? Como, por exemplo, o fólio de Descartes, que é essa equação que eu escrevi lá, x ao cubo mais y ao cubo igual a 6xy. Observem que essa curva do plano cartesiano, ela não representaria uma função. Mas eu tenho funções dadas implicitamente por essa curva. Tudo bem? Outra famosa é a cardioide. Tá? Ela lembra ali um pouquinho um coração, né? E dependendo ali dos termos, dos fatores que nós temos, ela pode se parecer ainda mais com um coração, tá? Ela pode ser virada assim para essa parte horizontal aqui, né, do eixo das abscissas. Ela poderia ter aquela corcovazinha ali dela
aquela corcova poderia ser voltado para o eixo Y, se a gente alterar alguns coeficientes ali, etc. Tá? Nós temos a curva do diabo, que é essa. Tá? Ela também é uma curva que não representa função, mas nós podemos definir funções implicitamente através dessa curva. Tá? Então, vamos resolver problemas, porque derivar implicitamente é usar a regra da cadeia. Tu vai derivar uma equação, lembrando que y é função de x. Então, tu tens que usar a regra da cadeia, tá? Quando for possível você isolar o y em relação a x, você isola se quiser, mas não precisa. E eu digo que não precisa até porque na maioria dos casos não vai ser possível. Tá? Então, olha esse exemplo aí. Ó. Menos 3x ao quadrado mais 6y mais 2x igual a 6. Tá? Então, vamos lá. Lembrando, eu quero calcular dy dx. Então, eu quero a derivada de y em relação a x, então eu entendo esse y como uma função de x. Tá? Então, vamos derivar a equação em relação a x. Derivada disso aqui em relação a x igual a derivada disso aqui em relação a x. Alguma dúvida até aí? Então, vamos derivar. Quem é a derivada de menos 3x ao quadrado em relação a x? Menos 6x. Mais. O 6 é constante, deixa aqui. Quem é a derivada de y? dy dx. Pronto. Porque a derivada de y em relação a y é 1. Só que pela regra da cadeia eu tenho que multiplicar pela derivada de y em relação a x, que vai ser dy dx mesmo. Tudo bem? Se você quiser, ao invés de escrever dy dx, se você quiser utilizar a notação y', você pode também, não tem problema. Tá? Mas, quem é a derivada de 2x em relação a x? 2. Quem é a derivada de 6 em relação a x? 0. Agora é só isolar dy dx. Tá? Então, esse menos 6x e esse 2 eu passo para o outro lado. Então, vai ficar 6 dy dx é igual a 6x menos 2. Passei essa galera para lá. E esse 6 que está multiplicando, eu posso passar ele logo dividindo. Tá bom? E se eu quiser, eu posso até simplificar isso daí. E aí eu tenho que a dy dx vai ser simplificar tudo por 2, né? Todos os termos por 2. Então vai ficar 3x menos 1 sobre 3. Tá bom? Essa aqui é a derivada de y em relação a x. Observem que eu nem explicitei a função, mas mesmo assim eu consegui derivá-la. Nesse caso específico, se eu quisesse, eu poderia isolar o y. Né? Olha só. Menos 3x ao quadrado mais 6y mais 2x igual a 6. Vamos tentar isolar o y. 6y é mais 3x ao quadrado menos 2x mais 6. Né? Esse mais nem precisa. Então, y vai ser 3x ao quadrado menos 2x mais 6 sobre 6. Concorda? Tudo bem? E agora, se eu quiser encontrar a derivada de y, é só encontrar direto, que isso é um polinômio. Então, a derivada de 3x ao quadrado é 6x. Derivada de menos 2x é menos 2. Derivada de 6 é 0. 6 é constante, continua. Então, y', se eu quiser simplificar, é 3x menos 1 sobre 3. Pronto. O mesmo resultado. Professor, então por que o senhor não mandou fazer assim? Porque nem sempre tu vai conseguir isolar o y em função de x. Quase nunca tu vais conseguir. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Então vamos exercitar. Oi. Se quiser pode, mas não precisa porque o 6 é constante. Aí quando tu for fazer derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vez a derivada da segunda, aí vai cancelar, vai dar 0.
Entendeu? Aí sobre o quadrado da segunda. Aí a segunda que ficou em cima cancela com uma da que ficou embaixo. Aí vai ficar normal, aí vai ficar só a constante embaixo. Tá? Vamos fazer mais uma. Seja y igual a f de x uma função dada implicitamente pela seguinte equação. Seguinte equação é 2x à quarta mais y ao cubo mais 5x ao cubo igual a 7. Determine dy dx. Então, mais uma vez, eu sei que tem y é uma função de x, né? Então, vamos derivar isso aí implicitamente em relação a x, tá? Tudo bem? Então vamos lá. Derivada de 2x à quarta. 8x à terceira. Mais. Derivada de y ao cubo em relação a x. Lembrando que y é função de x. Direto. Estou ouvindo alguém lá atrás falando, bem baixinho. 3, quase. Aqui é um cubo. 3y ao quadrado dy dx. Derivada de uma função ao cubo, 3 vezes a função ao quadrado. Só que eu tenho que multiplicar pela derivada da função pela regra da cadeia. Com dy dx, tá? Mais 5x ao cubo, derivada 15x ao quadrado. Isso aqui igual a 0. Pronto. Aí, se quiser, você isola o y aqui, né? O y não, o dy dx. Então, 3y² dy dx é igual a menos 8x ao cubo, menos 15x ao quadrado, e, portanto, dy dx é menos 8x ao cubo menos 15x ao quadrado, dividido por 3y ao quadrado. Pronto, então, essa daqui é a derivada da função y dada implicitamente por aquela equação inicial. Tudo bem? Dúvidas? Se, letra C lá, g de x mais o seno composto com a g de x é igual a x ao quadrado, encontre a g' de zero, a derivada da g em zero, tá? Então, eu sei que g de x mais x vezes o seno da g de x é igual a x ao quadrado. Então, quanto que vale a g' de zero? Tá? Então, observe. Essa equação aqui, eu não sei quem é a g. Eu nem consigo explicitar a g também. Não consigo isolar g de x igual a alguma coisa. É porque esse g aqui está no argumento do seno. Como é que eu faço isso? Mas eu não preciso disso para derivar a g. Né? Derivo implicitamente essa equação. Então, vamos lá. Derivada dessa parte aqui esquerda da equação em relação a x é igual a essa outra, a derivada da outra parte aqui em relação a x, x ao quadrado. Então, vamos lá. Quem é a derivada da g em relação a x é g' de x mesmo. Tudo bem? Mas, aí aqui, quando eu for derivar esse produto, eu tenho que usar o quê? A regra do produto, tá? Então, deixa eu até puxar mais um pouco para cá. G' de x mais. Então, pela regra do produto, como é que a gente faz? Deriva a primeira, que é 1, vezes a segunda, que é seno da g de x, mais a primeira, que é x,
vezes a derivada da segunda. Agora eu tenho uma composição. Quem é que está por fora? Seno. Quem é a derivada do seno? Cosseno aplicado na G. Pela regra da cadeia, vezes a derivada da G. G' de x. Isso aqui é igual a derivada de x ao quadrado, que é 2x. Deu para entender, gente? Alguma dúvida? Não? Aqui eu consigo isolar a derivada. Eu não preciso, mas eu consigo isolar a derivada da G. É para ficar bonitinho. Olha só. G' vezes. Quando eu ponho G, a derivada da G em evidência, aqui fica 1. Mais. Aqui vai ficar x cosseno da G de x. X cosseno da G de x. Igual a 2x. E esse cara aqui, que é o seno da G de x, eu vou jogar logo para lá negativo. Seno da G de x. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Não? Aí esse cara, esse fator que está multiplicando, eu passo dividindo. Deixa eu escrever para cá, muito embaixo já. Então a derivada da G vai ser 2x menos o seno da G de x dividido por aquele termo. 1 mais x cosseno da G de x. Belezinha? Tá? Então, tá aí. Essa é a derivada da função g. Mas o que nós queremos mesmo? Nós queremos a derivada da g em 0. Então, substitui o x aqui por 0. A g' de 0 vai ser 2 vezes 0 menos o seno da g de 0. Cuidado. O seno da g, no lugar do x eu ponho 0. Da g de 0, dividido por 1, mais 0 vezes o cosseno da G de 0. Bom, eu não sei quanto é o cosseno da G de 0, mas vezes 0, isso aqui dá 0. Certo? Então isso aqui dá 0. E aqui o denominador vai ficar 1. Belezinha? E aqui 2 vezes 0 dá 0. Então a G' de 0, a derivada da G em 0 é menos o seno de G de 0. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? E quanto que dá isso? Hã? O que não está definido? A G eu não sei quem ela é. Muito bem, mas eu conseguiria descobrir quem é esse G de 0? Só está faltando o valor de G de 0 para eu saber quanto que vai ser a G' de 0. A G' de 0 é menos seno da G de 0, mas eu não sei quem é G de 0. Eu consigo descobrir? Diga assim. Como? Hã? Integrando? Égua, isso já está adiantado. Olha só. A G de x, presta atenção. A G de x não é mais x vezes o seno da G de x. Não é igual a x ao quadrado? Tenta pôr o 0 no lugar do x. Então, G de 0 mais 0 vezes o seno da G de 0 é 0 ao quadrado. Sim ou não? 0 vezes seno dá 0. 0 ao quadrado dá 0. Então, a G de 0 é 0. Então, olha que bonito. A G de 0 é 0. Tudo bem? Então, agora eu posso calcular quem é, enfim, a derivada da G no 0. A derivada da G no 0 vai ser menos o seno da G de 0, que é 0. E o seno de 0 é 0. Então, a G' de 0 é 0. Tudo isso para dar 0? Melhor fazer tudo isso e dar 0 aí do que tirar 0 na prova. Ok, gente? Ficou claro? Alguma dúvida?
Derivação implícita, tá, gente? A gente vai usar muito isso. Você não precisa ter a função para derivar ela se ela for dada implicitamente por uma equação. Diga, querida. Essa aqui? Tá, aqui eu estou usando a regra do produto. Porque bem aqui eu tenho um produto, ó, x vezes seno da g de x. Então, pela regra do produto, você deriva a primeira, que dá 1, vezes a segunda, só repetir. Mais a primeira, repetir, vezes... Agora eu vou derivar essa. Só que aqui eu tenho uma composição. Então, tenho que usar a regra da cadeia. Quem está por fora? Seno. Quem é a derivada do seno? Cosseno aplicado na g. Só que pela regra da cadeia eu tenho que multiplicar pela derivada da de dentro. A derivada da g é g'. Tudo bem? Aí para de baixo eu fiz o seguinte. Aqui tem g', aqui tem g'. Eu pus ele em evidência. Quando eu ponho a derivada da g em evidência, aqui ele soma e sobra 1, né? Porque se eu multiplicar, eu volto para cá. Mas, coloquei a derivada da g em evidência, então ela soma e sobra só isso. X vezes cosseno da g de x. Aí esse 2x já está aqui, e esse termo que é o seno da g de x eu joguei para lá, negativo. Tá? Aí depois esse termo entre colchete eu passei dividindo aqui. Bom, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Não? Olha só, essa letra D. Agora, olha só. Encontre a equação da reta tangente à curva x² mais y² igual a 9 no ponto 2 e raiz de 5. Então, olha só. Agora eu estou te pedindo a reta tangente em um ponto da curva. Só que essa curva não é uma função ainda, mas eu sei que próximo daquele ponto eu tenho funções dadas implicitamente por aquela curva. Então posso derivar essas funções. Ok? Então olha só. x² mais y² igual a 9. O ponto em questão é 2 e raiz de 5. Olha só, como é que a gente fez para encontrar a equação da reta tangente em uma curva y igual a f de x mesmo, uma função, em um certo ponto dado? Como foi que a gente fez? A gente usou essa equaçãozinha aqui, né? Y menos f no ponto igual a derivada da função no ponto vezes x menos o ponto. Não foi isso que a gente fez? Certo? Agora, as coisas vão funcionar quase que idênticas. Y menos. Aqui esse f de p. Pela equação, eu sei que eu tenho uma função y igual a f de x definida implicitamente. Sim ou não? Então, o p é 2. Então, f de 2 é o valor do y quando x é 2. Sim ou não? Então, é só substituir o x por 2 e encontrar o y. Ponto. O p é 2, está ok. Só vai faltar esse bebezinho aqui. Como é que eu faço para encontrar ele? Eu não sei, professor, quem é a f. Mas eu sei que a f está dada implicitamente por essa equação. Então, eu vou derivar essa equação e encontrar dy dx. dy dx é a derivada da f. E depois eu substituo o ponto em questão. Ok? Então, vamos fazer isso. Vou pegar essa equação e vou derivar implicitamente. Tá? x² mais y² igual a derivada em relação a x de 9. Tudo bem? Vamos lá. Quem é a derivada de x ao quadrado? 2x. Quem é a derivada de y²? 2y dy dx. Lembrando que y é função de x, implicitamente. Tá? Igual, derivada de 9 é 0. Esse 2x eu vou passar para lá.
subtraindo, então vai ficar 2y dy dx igual a menos 2x. Ok? Então, dy dx vai ser igual a menos 2x sobre 2y. E aí, se eu quiser, eu posso até simplificar aqui, ó. Então, dy dx vai ser igual a menos x sobre y. Olha que bonito. Eu não sei explicitar. Nessa aqui eu até sei, mas, em geral, eu não sei explicitar y em função de x. Mas eu sei derivar. E a derivada dela é aquilo. E, como eu quero a equação da reta tangente nesse ponto, para eu descobrir o coeficiente angular da reta tangente nesse ponto, que é essa derivada, lembrem-se que a interpretação geométrica da derivada de uma função em um certo ponto é o coeficiente da reta tangente, coeficiente angular da reta tangente naquele ponto. Então, se isso aqui é o coeficiente angular da reta tangente, e eu sei que isso aqui é a derivada, então é só encontrar o valor de dy dx nesse ponto. Tá? Então, quem é dy dx no ponto 2 e raiz de 5? Olha só, vou usar essa notação aqui que a gente quase não usou, mas é bom agora em derivação implícita usar. dy dx, essa barra aqui, indicando aqui no final o ponto em questão que eu vou substituir esses valores na equação aqui da derivada, tá? Então, esse aqui é o valor de x, esse aqui é o valor de y, tá? Então, a derivada dy dx é menos x sobre y. Então, no lugar do x eu ponho 2 e no lugar do y eu ponho raiz de 5. Então, esse é o coeficiente angular da reta tangente no ponto em questão. Tudo bem? Tá? Bom, se eu já tenho o coeficiente angular, eu tenho a equação da reta. Por quê? É só substituir lá naquela equação que a gente já conhece, tá? Então fica assim, ó. Vou repetir a equação aqui, ó. Y menos f de p igual a f' de p vezes x menos p. Tá? Então, y menos. F de p é o valor de y para o x correspondente. Ele foi nosso amigo, ele já me deu o x e o y. Então, é só substituir. Esse é o x, esse é o y. Então, esse é o p, esse é o f de p, né? Então, f de p é raiz de 5. A derivada no ponto em questão deu menos 2 sobre raiz de 5. X menos o p, que é 2. Tudo bem? Tá? Aí aqui, você até pode deixar assim, né? Mas, como a gente gosta das coisas mais bonitinhas, então, isso aqui vai ficar menos 2 sobre raiz de 5 vezes x dá menos 2x raiz de 5, sobre raiz de 5. Menos com menos mais, 4 sobre raiz de 5. Né? E esse raiz de 5 eu passo para lá. Então, y vai ser menos 2x sobre raiz de 5, mais 4 sobre raiz de 5, mais raiz de 5. Aí tira o mínimo aqui, né? Menos 2x sobre raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5. 5 mais 4 dá 9. Então, isso aqui dá 9 sobre raiz de 5. Se você quiser, para ficar mais bonito ainda, você racionaliza. Só multiplicar pela raiz em cima e embaixo, né? Tá. Ok, gente? Alguma dúvida? Então, essa daí é a equação da reta tangente àquela curva no ponto em questão. Deixa eu botar aqui no GeoGebra, para a gente visualizar ela bonitinho. A curva é a curva x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. É uma circunferência de centro na origem raio 3, né? Aí eu vou pegar aqui o ponto em questão. O ponto em questão é o ponto 2 e raiz de 5. SQRT de 5. Tá aqui, é esse o ponto. Tá?
Aí eu vou pedir para ele traçar a reta tangente a essa curva. Nesse ponto. Tá aqui. Aqui os coeficientes ele dá aproximado. Então, é claro que não vai aparecer aquelas raiz de 5 aqui, tá? Mas essa é a curva. Esse é o desenho aqui. Tudo bem, gente? E observem que pelo menos o coeficiente angular tá certo, porque ele é negativo ali, então a reta é decrescente. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Não? Vamos fazer só mais uma. Temos 3 ainda aí. Escolham só uma aí. Depois eu vou para derivação de função inversa. É F ou G? Bom, a F eu quero as equações das retas tangente e normal, a curva do diabo, que é y² vezes y² menos 4 igual a x² vezes x² menos 5 no ponto 0 e menos 2. Eu quero a reta tangente normal. A reta tangente a gente já sabe, né? Então, se tu tens uma curva aqui, eu não sei como é a curva, vamos supor aqui que a curva é algo assim, né? Eu quero a tangente nesse ponto, P. Tá? Então, a tangente, ela é assim, e a normal, ela é perpendicular à tangente. Tudo bem? Então, primeiro tu encontra a tangente e depois encontra a normal. A normal é perpendicular à tangente. Se ela é perpendicular à tangente, o que acontece com os coeficientes angulares delas? Exatamente, olha, gostei. Bom, se essa for uma reta R e essa for uma reta S, então o produto dos coeficientes angulares delas é igual a menos 1. A geometria analítica, vocês estudaram, tá? Então, tu tens o coeficiente angular da tangente, então tu tens o coeficiente angular da normal. É só usar essa relação aí entre coeficientes angulares de retas perpendiculares, tá? Então vamos lá. Então vamos derivar essa equação. dy dx é y² menos 4. Não, que dy dx? Derivada em relação a x, desculpa, desse lado. A derivada em relação a x desse outro lado. X² menos 5. Ok? Então vamos lá. Aqui a primeira coisa que você tem que perceber é que você tem um produto. Se você quiser, você pode distribuir primeiro aqui e aqui também, para não ter que usar a regra do produto. Mas eu quero usar a regra do produto. Então, bora derivar do jeito que está. Então, usando a regra do produto, derivada da primeira, lembrando que você tem uma função y igual a f de x dada implicitamente por essa equaçãozinha aqui. Tudo bem? Então, o que é a derivada da primeira? Derivada de y², 2y dy dx. Tudo bem? Derivada da primeira vezes a segunda, que é y² menos 4, mais a primeira, que é y², vezes a derivada da segunda. E aqui, novamente, eu tenho que lembrar que y é função de x. Quem é a derivada de y²? 2y dy dx. E quem é a derivada de 4? 0. Então é isso aí. O lado de cá. Agora para o lado de lá. Deixa eu abrir espaço aqui, né? Então isso vai ser igual. Aqui, novamente, eu tenho um produto. Então, regra do produto. E aqui, como só tem x, é direto. Derivada de x², 2x. Derivada da primeira vezes a segunda. Mais a primeira vezes a derivada da segunda. A derivada de x² é 2x. Derivada de 5 é 0.
Alguma dúvida? Não? Dá para arrumar isso aí, né? Vamos arrumar. Aqui, dy dx. Deixa eu ver aqui, a melhor maneira de arrumar isso aqui, 2y ao cubo, 2y. Aqui vai ficar 2y vezes y quadrado, 2y vezes menos 4. Tudo bem? Pegar a distributiva. Então, 2y vezes y quadrado é 2y ao cubo. 2y vezes menos 4 dá menos 8y. Tá? Mais 2y vezes y quadrado é 2y ao cubo. dy dx. Aqui, 2x vezes x ao quadrado é 2x ao cubo. 2x vezes menos 5, menos 10x. X vezes 2x é 2x ao cubo. Belezinha? Agora, esse dy dx eu posso pôr em evidência. Olha só que bonito. Vai ficar dy dx vezes... Aqui vai ficar 2y ao cubo mais 8y mais 2y ao cubo igual 2x quadrado, 2x ao cubo mais 2x ao cubo é 4x ao cubo menos 10x. Tá bom? E esse cara aqui que está multiplicando, o dy dx, eu passo dividindo. Então, dy dx é igual a 4x ao cubo menos 10x sobre esse troço todinho aí. 2y ao cubo mais... 2y ao cubo mais 2y ao cubo é 4y ao cubo. Olha só que bonito. Então, 4y ao cubo mais 8y. Esse é dy dx. Tudo bem? Tá? Deixa eu ver se eu não errei conta, né? Nunca se sabe. Ó, já tinha errado. Ó. Bem aqui é um menos. Era só para ver se vocês estavam atentos. Vocês não estavam atentos. Tudo bem? Agora tá certo. Tá, aí agora o que a gente faz? A gente descobre o coeficiente angular naquele ponto, substituindo o par ordenado. Isso aqui é o x, isso aqui é o y. Então, eu vou pegar o x e o y, vou substituir lá. Tá? Então, vai ficar assim, ó. Eita, deixa eu acelerar, senão não vai dar tempo, né? Deixa eu repetir aqui. dy dx deu 4x ao cubo menos 10x sobre 4y ao cubo menos 8y, tá certo? 4y, 4x, tá. Agora eu vou descobrir o coeficiente angular no ponto 0 e menos 2. É só substituir. Isso aqui vai dar 4 vezes 0 ao cubo menos 10 vezes 0 sobre 4 vezes menos 2 ao cubo menos 8 vezes menos 2. E aqui o numerador deu 0. Isso aqui vai dar 0. Tá? Vai dar 0. Tudo bem? Então, o coeficiente angular é 0. Se é 0, significa que a reta é o quê? Horizontal. Tudo bem? Então, a curva faz algo assim, ó. Eu não sei como é a curva, mas eu sei que bem aqui no ponto 0 e menos 2, a reta tangente bem aqui é horizontal. Eu não sei como é a curva, mas se a reta tangente é horizontal, a curva deve fazer, por exemplo, algo assim, ó. Bem aí tem um ponto de mínimo ou de máximo, local. Tudo bem?
Deu para entender? Então, olhando para essa curva, olhando para esse esboço e para o que a gente concluiu, qual é a equação da reta tangente? O coeficiente angular não deu 0? O par ordenado não é 0 e menos 2? Então, qual é a equação dessa reta aqui? Y é igual a menos 2. Tangente y é igual a menos 2. E aí a gente nem precisa usar esse conceito aqui para esse exemplo aí, porque é imediato. Se a tangente é y igual a menos 2, nesse ponto aqui, 0 e menos 2, a normal é o eixo y. Sim ou não? E qual é a equação do eixo y? Não é x igual a 0, gente? X igual a 0. Tá bom? Então a equação da tangente é y igual a menos 2 e a equação da normal é x igual a 0. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Então vai lá. Olha só, as outras vocês tentem fazer, tá? A letra E e a letra G. Letra E e a letra G vocês tentem fazer. Vou passar agora para a derivação de inversa. Olha só, em muitos casos, derivar uma função direto, a gente não consegue, né? Te dou uma função, por exemplo, qual é a derivada da função arcosseno de x? Não sei. Mas eu sei que a arcosseno é a inversa da função seno. Então, sabendo disso, a gente consegue derivar a função arcosseno. Tá? Olha só, vocês lembram que quando nós estudamos, por isso que aqueles conceitos das 2 primeiras semanas são muito importantes, gente. Porque a gente usa tudo aquilo. Né? Por exemplo, vocês lembram de função inversa? Quando que eu posso inverter uma função? Quando ela é bijetora. Se a função não for bijetora, eu ainda assim consigo invertê-la? Talvez consiga fazendo restrições no seu domínio, no seu contradomínio. Sendo f uma função invertível e f a menos 1 a sua inversa, nós sabemos que existem as regras de cancelamento de para funções inversas, né? Que é quando você compõe uma função com a sua inversa, né? Porque quando você tem aqui, ó, você tem aqui a função f e aqui a f a menos 1. A f pega o x e leva em um certo y. A f a menos 1 pega o y e leva novamente no x. Então, se eu compuser a f com a f a menos 1, eu pego o x, vou no y e volto para o x. É como se cancelasse. Eu pego uma função, inverto a inversa dela, eu volto para a função. Ok? E daí, a gente já explicou isso, mas só relembrando, e daí vem as regrinhas de cancelamento, né? Se eu pegar a f e compor com a f a menos 1 de x, eu volto para x. E se eu pegar a f a menos 1 e compor com a f de x, eu também volto para x. Né? Essas regrinhas aqui são fundamentais. Belezinha? Então, isso aqui tudo a gente viu lá no início do nosso curso. Tá? Mas, tá, professor. Beleza, já entendi. E agora? Agora, a brincadeira é a seguinte. Imagina que você tem uma função, a inversa dela, uma função invertível, a inversa dela, e eu quero calcular a derivada da inversa dela. Tá? Bom, eu sei, vou pegar essa regra aqui de cima. Eu sei que a f composta com a f a menos 1, que é a inversa dela, resulta em x. Bora derivar essa equação para ver o que pode acontecer? Vou derivar isso aqui, ó.
Vamos começar pelo lado direito logo, que é o mais fácil. Quem é a derivada de x em relação a x? É 1. Tudo bem? Agora presta bem atenção. Aqui eu não tenho uma composição, então tem que usar a regra da cadeia. Quem é a derivada da f composta com a sua inversa? Vai ser a derivada da f aplicada na inversa vezes o quê? A derivada da inversa. Pela regra da cadeia. Sim ou não? Tá? E aí agora eu vou pegar esse cara que está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Vai ficar assim, ó, a derivada da inversa é 1 sobre a derivada da f aplicada na inversa. Então essa regrinha aqui, ó, é o que a gente vai utilizar para derivar. Faltou só o símbolo aqui. É o que a gente vai utilizar para derivar a inversa de uma função. Tá? Então, olha só. Quero derivar a inversa de uma função. O que eu faço? Eu pego 1 sobre a derivada da inversa dessa função aplicada nela. Tá bom? Por exemplo, professor, estou quase entendendo. Dá um exemplo. F de x igual ao seno de x. Quem é a inversa dela? Quem é a f menos 1 de x? É o arcosseno de x. Sim ou não? Vamos tentar derivar o arcosseno de x. Tá? Então, preste atenção na regrinha. Isso, bota os dois quadros. Beleza. Então, olha só. Vou tentar fazer aqui, assim. Aí. A derivada da inversa. Quem é? É a derivada do arcosseno. Sim ou não? Derivada do arcosseno. Mas eu não sei quem é. Vou usar a regrinha. Quem é a derivada do arcosseno? É 1 sobre a derivada da função f. Quem é a função f? É o seno. Então, é 1 sobre a derivada do seno aplicada em quem? No arcosseno. Aplicada no arcosseno. Pronto. Só tem que resolver isso. Deu para entender? Quem é a derivada da inversa da função seno? É 1 sobre a derivada do seno aplicada no arcosseno. Só que aqui eu tenho que usar o quê? Tenho que calcular a derivada do seno no arcosseno. Quem é a derivada do seno? Cosseno. Então, a derivada do arcosseno vai ser 1 sobre a derivada do seno é cosseno. Então, 1 sobre o cosseno do arcosseno de x. Belezinha? Aí agora vem a seguinte pergunta. Quem é o cosseno do arcosseno de x? Alguém sabe me dizer? Bom, vamos tentar descobrir. Então, vou melhorar a pergunta para ti. Não é Douglas, né? Douglas. Por que o cosseno do arcosseno é raiz de 1 menos x ao quadrado? Olha só, gostei. Muito bom. É exatamente isso. Olha só, eu sei que o cosseno ao quadrado de alfa mais o seno ao quadrado de alfa é 1. Sim ou não? Sim? E por que vocês não respondem? Tá? Eu sei disso. De alfa, né? Faltou alfa. Equivalentemente, se eu passar esse seno ao quadrado de alfa para cá, então o cosseno ao quadrado de alfa vai ser 1 menos o seno ao quadrado de alfa. Concorda? Certo? No lugar desse alfa, eu posso colocar o arcosseno, sim ou não? Então, o cosseno
ao quadrado do arcosseno de x é 1 menos o seno ao quadrado. Eu vou até colocar esse quadrado de uma maneira diferente, só para vocês entenderem. O seno do arcosseno de x, tudo ao quadrado. Vou deixar assim só para vocês entenderem. Tudo bem? Não está alterando nada. Eu posso colocar o quadrado aqui ou aqui, tanto faz. Tá? Agora pergunta, quem é o seno do arcosseno de x? É x. Porque eu estou compondo a função com a sua inversa. E nós já sabemos que quando nós compomos a função com a sua inversa ou a inversa com a função, o resultado é x. Então, o seno do arcosseno de x é x. Pronto. Então, o cosseno ao quadrado do arcosseno de x é 1 menos x ao quadrado. Tudo bem? Só que eu não quero o cosseno ao quadrado, eu quero só o cosseno. Então, eu passo para o outro lado em forma de raiz, uma mais ou menos. Então, cosseno do arcosseno de x é mais ou menos, na verdade não vai ser mais ou menos, vai ser só o mais. Mas, em tese, seria mais ou menos isso. Tudo bem? Só que nós não vamos ficar com o sinal negativo, só com positivo. Aí vem a pergunta, por quê, professor? Por que não negativo? Aí eu vou te explicar o porquê. Olha só, vamos para cá agora. O motivo disso é devido à definição da função arcosseno. Vocês lembram o que nós fizemos para a gente conseguir inverter a função seno e definir a função arcosseno? Alguém lembra? Restringimos. A função seno, ela é assim, ó. Né? Aqui é π sobre 2, aqui é menos π sobre 2. Aqui é 1, menos 1. Né? A função seno ela é assim. Aí o que nós fizemos? Ela é bijetora? Não. Mas nós podemos restringir o domínio. E aí nós fizemos isso. Ó. Ah, esquece essa parte. Esquece essa parte. Define ela nesse intervalo. Daqui para cá. De menos π sobre 2 a π sobre 2, e toma o contradomínio dela como sendo a imagem dela, que é o intervalo de 1 a menos 1. Aí, dessa maneira, se eu definir o seno de menos π sobre 2 a π sobre 2 em menos 1 a 1, aí eu posso definir a função arcosseno, que vai ser a inversa dela, porque aqui o seno seria a bijetora. Tá? Então, arcosseno, ela é definida. Lembra que a inversa, o que é domínio da original passa a ser imagem da inversa. E o que é imagem da original passa a ser domínio da inversa. Então, o domínio da arcosseno é esse intervalo, menos 1 a 1. E a imagem dela é esse intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. Lembra disso? Tá? Então, olha só, o arcosseno, os valores que o arcosseno assume são valores nesse intervalo, de menos π sobre 2 a π sobre 2, certo? Então, olha só, aqui eu estou calculando o cosseno do arcosseno, ou seja, eu estou calculando o cosseno de valores que pertencem ao intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. Não é isso que eu estou fazendo? Certo? Estou calculando valores de cosseno. Eu estou calculando o cosseno de valores que pertencem ao intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. Agora vamos para a função cosseno. Vem aqui comigo agora. A função cosseno ela é assim, ó. Aqui é 1, aqui é menos 1. Aqui é π sobre 2, aqui é menos π sobre 2. Gente, no intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2, os valores do cosseno são positivos ou negativos? Acima do eixo y, são positivos. Certo? Por isso que o cosseno de valores entre menos π sobre 2 e π sobre 2 é positivo. Por isso eu descartei o sinal negativo. Tá claro? Deixa eu respirar.
Tá? Então, o cosseno do arcosseno é isso, meus queridos, tá? Cosseno do arcosseno é isso. Então, a gente pode, enfim, concluir que a derivada do arcosseno de x é 1 sobre a raiz de 1 menos x ao quadrado. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Eu ia fazer a derivada do arcosseno e da arcotangente, só que a do arcosseno está na lista, então vou deixar para vocês tentarem fazer. A da arcotangente fica como um exercício extra para vocês tentarem fazer. Tá? Eu quero fazer... Vamos fazer... A gente já mostrou que a derivada do log natural é 1 sobre x, né? Mas eu queria... A gente só tem 4 minutos. Eu vou deixar para fazer essa na outra aula, então. Eu vou fazer essa daqui, ó, porque eu prometi mostrar a derivada de quando tem o expoente como uma função, né? Vamos fazer essa para a gente concluir a aula. Olha só. Imagina que nós queremos calcular a derivada dessa função, x elevado a x. Tá? Como é que a gente pode fazer? Não funciona aquela regra da potência, porque aquela regra da potência é para a potência de expoentes reais. Aqui o x é uma variável. Tá? Então, como é que não posso fazer, isso aqui é x vezes x elevado a x menos 1. Não, isso aqui não pode. Tudo bem? Então, o que a gente pode fazer? Aí a gente vai usar uma técnica que, em geral, a gente não aborda aqui no Newton, mas que ela é bonitinha e fácil de entender. Tá? Até porque ela vem combinada com derivação implícita ali, então é bonitinho de fazer. E já que a menina pergunta... Qual é o seu nome que você tinha perguntado, filha? Érica. Élida. É o nome da minha prima. Já que a Élida perguntou, então a gente vai fazer. Tá? Olha só. A ideia vai ser o seguinte. Vai ser, antes da gente tentar derivar esse troço aí, a gente vai aplicar logaritmos em ambos os lados da igualdade. Tá? Então a gente vai fazer assim, ó, log natural de y vai ser igual ao log natural de x elevado a x. Tudo bem? E fazendo isso é legal porque a gente pode utilizar aqui sim a propriedade dos logaritmos. Esse expoente aqui, x, ele vem para frente do logaritmo. Tá? Então isso aqui vai ficar x vezes o log natural de x. Ok? Agora observem que a função y está dada implicitamente por essa equação. A gente vai usar a derivação implícita agora. A gente vai derivar ambos os lados dessa equação. Derivada do log natural de y em relação a x. Lembrando que o y é uma função de x, igual a derivada em relação a x de x vezes o log natural de x. Tudo bem? Tá? Quem é a derivada do log natural de y? É 1 sobre y, só que como y é função de x, pela regra da cadeia, tem que multiplicar pela derivada do y. Ok? Alguma dúvida? Então, derivada do log natural é 1 sobre y vezes dy dx, ou y', simplesmente. Tá? Igual... quem é a derivada de x vezes o log natural de x? Produto, usa a regra do produto. Derivada da primeira é 1, vezes a segunda, log natural de x, mais a primeira, que é x, vezes a derivada da segunda, que é 1 sobre x. Tudo bem? Então vai ficar assim, ó, y' vezes 1 da y' sobre y, igual ao log natural de x, e esse x com esse x cancela, dá mais 1. Deixa eu colocar esse 1 na frente só para vocês não confundirem, tá? 1 mais o log natural de x. Pronto, fica melhor assim. Tudo bem? Tá? E agora esse y que está dividindo, ele pode passar multiplicando. Então a derivada de y é y vezes 1
mais o log natural de x. Certo? Só que y é quem? É x elevado a x, então é só substituir agora para fechar. Y' é x elevado a x vezes 1 mais o log natural de x. Pronto. Então, essa é a derivada daquela função, tá bom? Então, essa técnica é o que a gente chama de derivação logarítmica. Às vezes, quando a função é muito complicada e você tem que derivar ela, você pode tentar usar essa técnica. Você aplica o logaritmo nos dois lados, ln de y igual a ln do troço todinho que vai aparecer do outro lado. Né? Aí baixa os expoentes que tiver e usa as propriedades do logaritmo, soma, produto, quociente, potência, etc. O que tiver de usar. Mexe na tua função e depois tu deriva a equação que resultar implicitamente. Lembrando que y é função de x. E aí tu encontra a derivada dela. Tá? Olha essa última aqui. Essa daqui para vocês tentarem fazer. Tá? Próxima aula eu posso fazer ela. Olha só, determine a derivada de y, sabendo que x elevado a y é igual a y elevado a x. Então, eu tenho uma equação. Nessa equação, o y é uma função de x e eu quero essa função de x. Eu quero y', sabendo que x elevado a y é y elevado a x. A dica é, tente usar a derivação logarítmica. Aplique o logaritmo dos dois lados, tá bom? Gente, foi bom estar com vocês. Forte abraço e até a próxima, tá? Tchau.